E olha, a educação no Brasil teve que ser adaptada por causa da pandemia. Em Porto Velho, professores contam como está sendo lidar com esse cenário totalmente diferente. Um mês de março que não terminou. Quantas mudanças repentinas! As salas de aulas ficaram vazias. A rotina de alunos e professores nas escolas deixou de existir. De uma hora para outra, os educadores tiveram que se reinventar. Se engana quem pensa que ficou mais fácil para eles. Pelo contrário, a vida do professor ficou mais difícil. Todos os professores tiveram que readaptar o planejamento, O nosso dia, nós começamos a gravar os vídeos, fazer o planejamento, gravar as videoaulas para quem não pode estar ali na plataforma com a gente, Porque os pais estão trabalhando e turmas assim que nem a minha, terceiro ano, eles dependem muito dos pais. Eu acredito que para nenhum professor foi fácil. Então, assim, nós nos abalamos muito no início, porque, assim, nós começamos a aula, começamos os nossos planos com os alunos, e aí você se depara com isso onde tudo tem que parar. O tempo de preparo nas aulas aumentou na mesma medida que o esforço e a dedicação para levar o conteúdo aos alunos. A Kel é professora no ensino privado, dá aula para crianças do terceiro ano do ensino fundamental. Está na educação há 8 anos. Era auxiliar de sala de aula e neste ano de 2020 seria a primeira vez que comandaria uma turma. Só que ficou ainda mais desafiador por causa da pandemia. Foi desafiador. Eu posso dizer que no início eu fiquei muito nervosa, pensei que eu não iria conseguir, mas eu tive apoio da minha supervisora, da direção da escola. Fui uma das primeiras professoras a postar as atividades das aulas remotas e o incentivo dos pais, da equipe pedagógica, foi o que me levantou, o que fez eu crescer, o que fez eu querer mais, fazer o diferencial. Não fazer as coisas de qualquer jeito, é uma aula remota, não adianta. Ainda deu tempo da Kel gravar o rosto de cada aluno. Como ela levou o trabalho para casa, ela teve que se adaptar ao novo jeito de dar aulas. E para explicar melhor de como foi difícil para os professores se adaptarem a esse novo jeito de dar aulas, olha só que a casa da Kel, ela é pequena. E nesse curto espaço que ela tem, ela teve que arrumar um cantinho para poder ensinar os alunos da melhor forma possível. E o lugar que ela achou foi literalmente no cantinho, dentro do quarto dela. É daqui que ela tenta explicar e que sai todo o planejamento do ano letivo. Foi difícil, eu tive que me adaptar à casa e à família. A família por causa do barulho e a casa porque aqui tinha outras coisas. E é um canto particular no meu quarto, Mas eu pensei por outro lado, eu vou dividir uma parte íntima minha, com quem eu amo, que são meus alunos. Desde que as aulas presenciais foram suspensas, outra que levou a sala de aula para dentro de casa foi a Valênia. Ela é educadora há pouco mais de 5 anos. Além do material didático, que ela precisa gravar todo santo dia para os alunos, ela teve que adaptar alguns instrumentos para que os vídeos e as aulas remotas pudessem ser feitas da melhor maneira possível. Nós tivemos que nos adaptar à plataforma, videoaula, aulas remotas. E aí vem problema com a internet, você não consegue... Muitas das vezes você tem que mudar, no meu caso eu tive que mudar a operadora, porque eu não estava conseguindo entrar na plataforma, a internet lenta e outros problemas a mais. E aí vem aquele estresse de você não saber o que fazer, De acordo com a psicóloga escolar, o novo jeito de dar aula deixou o professor ainda mais atarefado, ou seja, com uma carga maior. E isso afeta o psicológico de cada educador, além, claro, de ter a sua privacidade invadida. Se a gente avalia e se a gente reflete sobre essas condições de trabalho, trazer o ambiente escolar para dentro de casa, ele também traz implicações não só na saúde mental desses profissionais, mas também na saúde física, já que a gente sabe que nem todo mundo tinha um espacinho em casa de home office, Então, muitas vezes a gente precisou adaptar ali as ferramentas que a gente tinha, tanto de mobiliário quanto tecnológico também, como computadores, celulares. A pandemia fez com que o professor reinventasse a forma de dar aula, mas a vontade de trazer novidades e o esforço pelos alunos
alunos sempre fizeram parte de quem tem a vocação de ensinar. Quem aí não está com saudade da sala de aula? De rever os alunos. Com a fase 4 em Porto Velho, a esperança aumentou. E, por fim, a maior lição neste momento não está nos livros, mas em valorizar o princípio de um futuro promissor. Sinto uma sensação de dever cumprido, que foi difícil, mas estamos aí, na luta. Recompensa para mim é receber um áudio do meu aluno, dizendo que entendeu o que eu falei no vídeo. Recompensa para mim é ele ter aprendido um pouquinho de tudo aquilo que eu expliquei. Né? Se ele levou um pouquinho daquilo que eu quis transmitir a ele, para mim já valeu a pena. Vale muito a pena quando esse objetivo é alcançado. Agora, se a gente fosse falar de todos os problemas e dificuldades para a área da educação durante essa pandemia, a gente ia ficar aqui uma semana inteira. Porque esse problema é vivenciado pelos professores, pela coordenação pedagógica das escolas e principalmente entre os pais, entre os familiares, porque às vezes a criança vive com os avós, com os tios, padrinhos, madrinhas, e todo mundo está envolvido em todo esse processo. São imensas as dificuldades. Você imagina, pensa comigo, o professor que passava o dia inteiro na escola, na unidade onde ele trabalha ali, na unidade escolar. Ele já tinha a vida dele ali toda organizada, muitos deles já almoçavam por ali mesmo, já assumiam as turmas da tarde ou os da tarde a da manhã e ficavam por ali. Muitos não tinham nem computador em casa, porque não havia necessidade, a vida dele era na escola, ele chegava 1 hora, 2 horas antes, ia lá, utilizava os aparelhos tecnológicos disponibilizados pela escola e fazia os seus planos de aula ali mesmo. Aí você imagina com essa pandemia o investimento que ele teve que fazer. Comprar um notebook, um computador, assinar como uma operadora de internet, às vezes já até fugindo do seu orçamento, mas é o investimento que ele precisou fazer para ele se manter no emprego, primeiramente, e para ele também ofertar o ensino para essas crianças. Crianças e jovens também, porque nós estamos aí com uma situação que envolve toda a educação. Crianças, jovens, adultos, acadêmicos que estão passando pela mesma situação. Agora, a gente tem que destacar o trabalho desses professores que, diante de tantas dificuldades, eles estão tentando se desdobrar para atender a todas as demandas dos alunos. Eu vivencio todos os dias isso com o meu filho. As dificuldades são muitas. Às vezes a internet do professor, ela é lenta e aí ela fica cortando, ela cai. Aí quando o professor retorna, já o aluno perdeu completamente o conteúdo, o sentido da frase que o professor estava ensinando. E aí esses problemas de internet dificultam muito o aprendizado. E o professor fica pressionado, porque o pai cobra, o aluno não entende, às vezes o pai tem que ir no YouTube, aprender sobre o assunto para depois reensinar a sua criança. Porque o professor também tem os seus limites. O professor também fica pressionado, ele fica estressado. Quando ele não consegue alcançar o objetivo, você imagina como que fica a cabeça de um educador. E aí a gente tem que também dar o braço a torcer, porque eles estão usando toda a criatividade possível. Aí você fala, mas o professor sempre, no ensino dele, lá na academia, na pedagogia, ele tinha que colocar em prática ali todo o conhecimento, procurar toda uma didática para ensinar as crianças. Agora você imagina o professor, ele tem a didática para ensinar em sala de aula. Agora imagina ele pegar um telefone, um smartphone, um notebook e ter que gravar vídeos. Às vezes o professor é tímido, às vezes ele não tem nenhum domínio sobre tecnologia, mas ele teve que aprender. Às vezes a escola ela dá todo o suporte, às vezes ele tem que se virar. Então, assim, os nossos parabéns para você, educador, que está se desdobrando aí e não deixou a peteca cair. Mas parabéns principalmente para você, papai, que está entendendo o lado do professor. Porque não é fácil, gente. Você imagina o seu filho ali, não está conseguindo dominar o conteúdo. Eu vejo pelo meu filho, esse ano praticamente foi um ano assim, nós vamos encerrar ele com o ensino absorvido de cerca de uns 50%. O conteúdo não foi todo programado que está sendo levado para as crianças, eu tenho certeza disso, eu falo por causa própria. Eu vejo no dia a dia, vejo os pais reclamando que não estão conseguindo acompanhar e muito menos a criança. Mas a gente vai, claro, mostrar outros bons exemplos aqui
de professores que estão aí usando toda a criatividade possível, como a professora Valênia, eu acompanho ela na internet. Vejo ela gravando vídeos engraçados, vídeos educativos para chamar a atenção da criança, para que ela não perca essa vontade de estudar. Se nós fizermos uma análise desse ano aí, a evasão escolar e o interesse dos alunos caiu e caiu muito. Tem criança que no começo chorava querendo voltar para a escola. Agora tem criança chorando que não quer mais voltar, justamente por essa dificuldade. E aí se tem aí 2 meses, se fala em voltar agora as aulas a partir do dia 3 de novembro, muitos pais não querem, porque sabem que agora a aula presencial dessas crianças vai existir uma dificuldade. Porque em casa essas crianças estão fazendo o quê? Pesquisando. Ela olha o livro, ela olha a internet, ela faz os seus trabalhos, tudo ali de forma remota. Agora você imagina essa criança que vai voltar para a sala de aula. Ela vai voltar para a sala de aula, vai ter que fazer uma prova presencial, sem pesquisar. Você imagina a dificuldade dessa criança? E aí o professor, mais uma vez, que está na linha de frente, é que vai ter que, mais uma vez, usar a criatividade, usar todos os métodos pedagógicos possíveis para fazer com que essa criança não perca o ano e nem desista. E pior, nem perca o interesse de continuar obtendo conhecimento. Difícil, né, pai? Difícil para você que está acompanhando o seu filho aí. Tem pai que até deixou para lá, abriu mão. Se estuda em escola pública e já recebe a notícia que ninguém vai reprovar, aí tá dando graças a Deus. Agora, quem está em escola pública, que sabe que precisa botar firme, escola particular, que sabe que tem que botar firme até o fim, tá sendo difícil para todo mundo.